Imagine a cena: um jantar de família que deveria ser tranquilo se transforma no estopim de uma tragédia. Um homem, dominado pela fúria alcoólica, levanta a mão contra a própria sogra, uma senhora de 70 anos. Sua mãe é uma bruxa velha. Se aparecer aqui de novo, eu acabo com ela, berra ele, os olhos injetados de ódio, enquanto a idosa cai no chão, atingida por um golpe brutal. Parece o fim? Não. Porque a vida, às vezes, reserva revides que ninguém espera. Boa noite, ouvintes. Eu sou André Branco, e você está no canal Laços de Sangue, onde cada história é um espelho das nossas próprias batalhas. Hoje, trago um relato que prova: a justiça não vem só dos tribunais. Às vezes, ela nasce da determinação de quem se recusa a ser vítima. Lídia Ivanovna não era do tipo que se curvava. Aos 70 anos, mantinha a mente afiada como uma lâmina e a língua ainda mais cortante. Quando sua filha Tatiana anunciou o noivado com Sérgio Mironico, 3 anos atrás, a ex-professora sentiu um calafrio. O genro parecia impecável, alto, bem apessoado, mestre em uma fábrica renomada. Mas havia algo em seu olhar, uma sombra que não combinava com o sorriso fácil. Nos primeiros meses, Sérgio se esforçou para encantar, flores para a sogra, ajuda nas tarefas domésticas. Tatiana, aos 32 anos, finalmente acreditava ter encontrado o amor. Lídia, porém, notava o cheiro de álcool que ele tentava disfarçar nas visitas noturnas. Com o tempo, a máscara caiu. Uma cerveja após o trabalho virou garrafas de vodka nos fins de semana. Tatiana ousava protestar, mas era silenciada com um olhar ou um comentário ácido. Lídia, que morava no mesmo prédio, via a filha murchar, olheiras fundas, sorrisos forçados, o brilho nos olhos apagado. Até que chegou aquela sexta-feira fatídica. Ela entrou no apartamento com uma bandeja de tortas caseiras. Sérgio estava à mesa, a garrafa pela metade, a fala arrastada, os olhos vidrados. Tatiana se movia pela cozinha como um fantasma, evitando cruzar seu caminho. Chega, Sérgio. Olhe para minha filha, você está destruindo ela, disse Lídia, a voz firme apesar da mão que tremia. Foi o estopim. Ele se levantou, cambaleante, o rosto contorcido em uma careta de ódio puro. Sua velha intrometida. Quem pediu sua opinião? Antes que ela pudesse reagir, um soco violento a atingiu no ombro, jogando-a contra a quina do sofá. Tatiana gritou, ajoelhando-se ao lado da mãe, enquanto Sérgio cuspia ameaças: isso é só um aviso. Quem mexer comigo vai acabar assim. Lídia se levantou com dificuldade, a dor nas costas cortante como uma faca. Mas seus olhos não demonstraram medo, apenas uma fria determinação. Pegou a bolsa, olhou para a filha uma última vez e sussurrou, antes de fechar a porta: a guerra ainda não começou. O fim de semana foi de gelo e planejamento. Entre compressas para os hematomas, ela revisitou cada palavra de Sérgio nos últimos meses. Lembrou-se de como ele se gabava de sua influência com o chefe de pessoal da fábrica, um homem de família, que desprezava bêbados. Na segunda-feira, Lídia vestiu seu tailleur mais elegante, cobriu os roxos com maquiagem e seguiu para a fábrica. Na portaria, apresentou-se como mãe de um funcionário e pediu uma audiência com Vladimir Petrovich Kudryavtsev, o gerente do setor. O homem, na casa dos 50, a recebeu com um aperto de mão firme. Olhos cinzentos, atentos. Lídia não poupou detalhes: as bebedeiras, as agressões à filha, o ataque covarde a uma idosa. Não quero destruí-lo, Sr. Kudryavtsev. Mas ele está fora de controle. Minha filha já não tem mais para onde correr. O gerente ouviu em silêncio, cruzando os dedos sobre a mesa. Depois, revelou que Sérgio já vinha dando sinais de instabilidade no trabalho: atrasos, cheiro de álcool, brigas com colegas. Agradeço por ter vindo, disse ele. Isso não ficará sem resposta. Enquanto isso, Sérgio celebrava. A fábrica havia anunciado bônus trimestrais, e ele, apesar de alguns pequenos deslizes, achava que merecia sua parte. Até entrar no escritório de Kudryavtsev. O chefe nem o convidou a sentar. Mironico, revisei seu histórico nos últimos meses. Bêbado, indisciplinado, e agora agressor de idosos. Sérgio empalideceu. Isso é calúnia. Quem lhe contou? Sua sogra esteve aqui hoje, cortou o gerente, a voz gelada. Eu tenho netos, Mironico.
E quando um homem bate em uma senhora de 70 anos, ele não merece nem o ar que respira. O veredito foi implacável, nenhuma premiação. Pior demissão por justa causa. Venha buscar suas coisas amanhã. O impacto foi como um soco no estômago. Sérgio voltou para casa arrasado, a mente turva. Tatiana percebeu imediatamente, algo havia desmoronado. Ele contou sobre a demissão, mas omitiu o motivo. Jurou a si mesmo que primeiro acertaria contas com Lídia. À noite, bateu à porta da sogra. Ela abriu com calma, como se o esperasse. O que você fez, sua bruxa? Cuspiu ele, tentando forçar entrada. Mas Lídia não cedeu um centímetro. Atrás dela, vizinhos observavam, prontos para intervir. Fiz o que deveria ter feito há muito tempo, respondeu ela, serena. Proteger minha filha de um monstro como você. Eu vou te matar, uivou Sérgio, mas as testemunhas já se aproximavam. Nós ouvimos tudo, disse uma voz masculina às suas costas. A justiça, às vezes, não usa toga. Ela usa a coragem de uma mãe que se recusa a ver sua filha sofrer. E quando um homem como Sérgio perde tudo o trabalho, o respeito, a ilusão de poder, ele descobre, tarde demais, que subestimou a força daqueles que parece ter derrotado. O vizinho, tio K, um militar aposentado de postura firme e voz calma, cruzou os braços e fixou Sérgio com um olhar que já havia visto muitos homens como ele desmoronarem. Mais uma ameaça, e a polícia vai conhecer cada detalhe dos seus feitos, advertiu, sem alterar o tom. Não era uma ameaça. Era uma sentença. Sérgio, com os punhos ainda trêmulos de raiva, engoliu as palavras que queimavam sua garganta. Não havia mais plateia para seu teatro de ódio. Só testemunhas. Os dias que se seguiram foram o preço cobrado pela crueldade. Sérgio descobriu, tarde demais, que o mundo não perdoa um homem que destrói o que não pode possuir. As portas se fechavam antes mesmo que ele as empurrasse, as ligações para empregos terminavam em silêncios constrangedores, cortados por vozes frias que repetiam, como um coro, as referências desastrosas deixadas por Kudryavov. O dinheiro evaporou como fumaça de cigarro em um copo de vodka. Tatiana, que antes tremia ao ouvir seus passos, agora voltava para casa com as mãos rachadas de produtos de limpeza, o salário mísero mal cobrindo as contas que se acumulavam como uma maldição. Ele, porém, afundava mais fundo. O bar tornou-se seu escritório, a garrafa seu único conselheiro, e os companheiros de copo, espelhos distorcidos de sua própria ruína. Até que, uma manhã, Tatiana fez o que deveria ter feito anos antes, empacotou o pouco que restava de sua dignidade e levou a filha para a casa da mãe. Sérgio, ébrio de orgulho ferido, apareceu berrando sob as janelas, exigindo seus direitos. Os vizinhos, cansados de seu espetáculo, discavam o número da polícia antes que ele terminasse a primeira frase. Lidia Ivanovna observava tudo da varanda, os dedos apertando levemente a xícara de chá. Não havia triunfo em seus olhos, apenas a quietude de quem vê a justiça seguir seu curso, lenta mas implacável. A filha, aos poucos, voltava à vida. O rubor retornava às suas bochechas, a luz aos olhos. 6 meses depois, o divórcio foi apenas um carimbo em um papel que Sérgio nem se dignou a contestar. Ele já vivia com outra mulher, outra vítima em potencial, outra alma perdida que confundia solidão com amor. Trabalhava quando a ressaca permitia, adoecia com frequência, envelhecia a cada gole. 1 ano após o divórcio, Tatiana conheceu Mikhail, um engenheiro de cidade vizinha, divorciado, pai de uma filha adulta, homem que olhava para uma garrafa de vinho como quem olha para um objeto qualquer, sem desejo, sem medo. Lidia Ivanovna aprovou com um aceno discreto, mas eloquente. O novo genro era daqueles que cumprem o que prometem, que seguem a filha no corredor do hospital quando ela dá à luz, que adotam o menino como se ele sempre tivesse sido seu. Na segunda boda de Tatiana, a velha professora ocupava a primeira fileira, recebendo abraços e sorrisos. Muitos dos convidados conheciam a história do primeiro casamento, os murros na parede, as noites de terror, a fuga. Agora, porém, só havia risos e brindes. Como você conseguiu se livrar dele tão rápido? Perguntou uma amiga de Tatiana, entre um gole de champanhe e outro. Lidia Ivanovna sorriu, misteriosa, enquanto ajustava o chale nos ombros. Na minha juventude, ensinei mais do que literatura, querida. Ensinei às minhas alunas que a vida é um tabuleiro de xadrez, às vezes, é preciso sacrificar um peão para proteger a rainha.
Sérgio Mironico ainda aparecia pela cidade, uma sombra esfarrapada de si mesmo. Rosto inchado, roupas amarrotadas, o cheiro azedo de quem dormiu em bancos de praça. Carregava caixas em um mercadinho por trocados, enquanto as mulheres que ousavam se aproximar descobriam, em semanas, que um homem quebrado não tem nada a oferecer além de mais quebras. Às vezes, seus olhos seguiam Tatiana à distância, ela, radiante, de mãos dadas com Mikhail, o filho no colo, a vida finalmente em paz. Ele apertava os dentes, mas não entendia. Nunca entenderá. A conexão entre suas mãos violentas e a solidão que agora o devorava era um enigma além de sua capacidade. Naquela noite de inverno, enquanto a família se reunia na casa de Lidia Ivanovna, o chá fumegante, o riso da neta, o neto dormindo em seu colo, Tatiana fez a pergunta que pairava no ar como neve prestes a cair: Mãe, você não sente pena? Afinal, ele foi meu marido. A velha professora olhou pela janela, onde os flocos dançavam sob a luz do poste. Pena, minha filha, é o que se sente por quem erra sem malícia. Por quem tropeça, não por quem chuta. Quando um homem bate em uma mulher, ele não está perdendo o controle, ele está exercendo o seu. E o mundo tem jeito para esses homens, a solidão que eles mesmos plantam. Mikhail assentiu, passando a mão nos cabelos do filho. Sua mãe está certa. Alguns só aprendem quando a vida os joga no lixo. E mesmo assim, muitos não aprendem. Lidia Ivanovna afagou a cabeça do neto, adormecido contra seu peito. Aos 73 anos, ela sabia que a justiça não é um raio que cai do céu, é uma semente que se planta com mãos firmes. Enquanto isso, em algum beco escuro, Sérgio Mironico terminava a última gota de um vinho barato, lembrando-se dos tempos em que era mestre respeitado, marido, ao menos em aparência, amado. Mas a ligação entre suas escolhas e seu fim? Essa, ele jamais faria. Alguns homens passam a vida inteira olhando para o espelho e só enxergam os outros.